Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 1, Juventude também 1. A semifinal do Gauchão do lado do Grêmio tá aberta. No momento em que eu gravo esse vídeo, tá 2-0 para os reservas do Inter lá em Erechim contra o Ipiranga. E isso entra no caldeirão da análise, entra no caldeirão da turbulência do Grêmio, porque a gente não pode descontextualizar a aldeia. E o co-irmão também tem um trabalho de um treinador novo que chegou agora, que está sem tempo e blá blá blá, blá blá blá. Aliás, um treinador que pegou um time, em tese, no papel, pior que o nosso. Um time que não foi rebaixado por um milagre quase, né? E a gente escapou com um pouquinho mais de folga, embora nosso time também tenha sofrido em algum nível. Então, assim, esse é o tom da prosa. É por aqui que eu vou começar, tá? Porque eu estou muito preocupado. Eu não estou pedindo a demissão de Luiz Castro, eu nem acho que seria benéfico ao Grêmio fazer esse movimento agora. Eu ainda acho que tem margem para reviravolta, para mostrar a que veio, né? E esse troca-troca aí desenfreado também não é favorável ao clube na maior parte das vezes. Mas o cenário é feio. O cenário é feio. Eu há muitos e muitos anos, eu estava com um pessoal que tem veleiros aqui em Porto Alegre, num clube ali de veleiros e etc. E eu ouvi falar, né, de um cara que vendia velas para os barcos ali, né, para os veleiros e tal. Nem sei de onde o cara era. E ele disse uma frase que é até meio óbvia, né? Depois eu me formei em, em comunicação social, com habilitação em publicidade, propaganda e ênfase em marketing e tal. E é óbvio que a gente vê muita coisa nessa linha, mas por mais óbvio que pareça, eu achei muito interessante na época, né? E eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: ele vendia velas para veleiros. Ele falou o seguinte: eu ofereço 3 coisas, mas o cliente só pode escolher 2. Eu ofereço preço bom, qualidade e prazo muito curto, né? Ah, eu preciso de uma vela muito rapidamente, eu preciso para semana que vem, né? Tu quer prazo. Não, eu tô sem dinheiro, eu preciso que seja barato. Não, eu preciso que seja uma vela top, a melhor qualidade. E aí ele fazia lá a equação, né? Ah, tu quer muito rápido e muita qualidade? Tudo bem, mas o preço baixo eu não vou poder te dar. Vai ser caro. Rápido e qualidade vai ser caro. Ah, não, tu quer baratinho entende? Tu sempre pega 2 e vai estourar na outra. Sempre pega 2 e vai estourar na outra. Então, essa equação, por mais boba que pareça, é interessante. E o Luiz Castro é caro. Ele, em tese, vai entregar alguma coisa de qualidade no futuro, né? Mas o prazo já está longo. Então, assim, ele não entrega 2 e a terceira, que é a promessa, que é a nossa esperança e certamente a esperança da direção, é um grande ponto de interrogação. Essa equação tá pesada. Tá pesada. Ele não está entregando prazo, ele não está entregando preço baixo, não é uma aposta do interior que veio para ganhar 100 mil. Né? Ele não está entregando preço, ele não está entregando prazo e só vai entregar, em tese, a qualidade, sabe-se lá quando. Né? E muitas vezes tem treinador que a qualidade é uma promessa eterna que nunca se cumpre, né? Que fica na promessa. Então, claro que se trata de um treinador experiente, que já mostrou bons trabalhos, mas, né, não está acontecendo. Sinceramente, não está acontecendo. O Grêmio joga, assim, mal contra o Juventude. Até assim, não achei que foi pavoroso, né? Eu já vi muitos jogos pavorosos do Grêmio. Esse não foi, mas foi ruim. Foi muito ruim, sobretudo botando em perspectiva que é um adversário de Série B, né? Um adversário com muitas limitações e que jogou de igual para igual com o Grêmio.
não é só 1-1 do placar, assim, o Grêmio estava em casa, poderia ter amassado o Juventude, né? Mas não se impôs, né? A imposição do Grêmio foi mínima, foi talvez de um controle de jogo um pouquinho maior, um volumezinho talvez um pouquinho maior, mas assim, não deu pro cheiro, não deu pro gasto. E eu me preocupo muito quando a gente está falando de futebol, sobretudo, claro que a variável qualidade dessa história das velas que eu trouxe, né, é a principal. Se o treinador te traz um trabalho de qualidade, é o principal, que a gente não está vendo ainda, repito. Mas, na questão do futebol, a variável prazo também tem importância, gente. Também tem importância. E não é porque o futebol brasileiro é imediatista e bababá, bababá. Cara, desculpa, mas tem coisas que não dá. Tem coisas que tem limite, assim, repito, não estou dizendo para demitir o Luiz Castro, mas não pode nos entregar um time redondo em agosto. O clube não resiste a isso. A torcida não resiste, as finanças não resistem, o quadro social não resiste, a arena não resiste, sabe? Tudo bem, pode ser um pouco cultural nosso, pode ser, mas não é só. Tem questões práticas por trás disso também, até pela cultura, de repente. Mas tem questões práticas por trás disso. Tem que trocar o pneu com o carro andando. Não adianta. O mundo dos sonhos é encostar o carro, parar ele, desligar, pegar lá o macaco, erguer o carro, papapá. Mas no mundo real, cara, tu tem que chegar lá às 2 da tarde, agora já são 11, tem chão na frente, tem que trocar o pneu com o carro andando. E eu me preocupo muito com esse prazo. Porque, de repente, foi a mesma coisa que eu falei do Quinteiros num vídeo agora recentemente. De repente, o Quinteiros até tinha uma qualidade que a gente nunca viu. Só que, cara, se o tempo dele é diferente do tempo do futebol brasileiro principalmente, não vai dar. Não vai dar. É tipo assim, eu não consegui pensar numa analogia boa para isso, tá? Mas é como se tu tivesse numa ilha deserta, né? O time do Grêmio tá numa ilha e precisa chegar na terra firme que tá lá no horizonte, assim, né? Longe, muito difícil de ir nadando, praticamente impossível, na verdade. Mas sabe-se que há uma terra firme lá na frente. Cara, o Quinteiros e agora o Luiz Castro prometeram navios, barcos muito incríveis que eles estão montando. Não, o barco do Luiz Castro é top, né? Ele já encantou o Cristiano Ronaldo com esse barco. Esse barco que ele constrói já deu belas navegadas na Champions League. Não, porque o barco do Luiz Castro, quando ele estava no Botafogo, liderou o Campeonato Brasileiro com sobras. É um barco, vocês não têm ideia. Ele tem motor, tem vela, tem sistemas modernos de não sei o que, de navegação, papapá. É um barco top. Dê um tempo para ele ir montando esse barco. E tá lá o Luiz Castro, lá na ilha, né, com folhas, projetos e engenheiros e não sei o que, e material, e tá construindo barco. Não, só mais um pouquinho que eu tô construindo aqui, né? E pedindo material para direção, e vindo alguns, outros mais ou menos e tal. Só que nisso, começou o Campeonato Brasileiro, começou o Gauchão. E eles têm um prazo para chegar lá na terra firme. Eles têm um prazo. Então eles foram obrigados a sair nadando. Olha só, time, o barco do Luiz Castro não tá pronto, mas vão indo. É nessa direção aqui, ó. Vão. E os caras estão indo, cara, sem nada, tentando nadar no mar aberto, com a onda batendo na cabeça. Então, tipo assim, não tá pronto ainda, mas cara, pega uns tocos de madeira, faz um barquinho improvisado para eles irem indo enquanto o teu barcão aí fica pronto e faz alguma coisa para ser competitivo enquanto o teu sonho encantado não fica pronto, cara. Pega umas folhas, um pedaço de coco, alguma coisa, improvisa um pé de pato, ajuda os caras a nadar ou a navegar até lá de uma forma improvisada, de uma forma menos maravilhosa, até a tua maravilha ficar pronta. Porque não dá, cara, o bicho tá pegando.
E eu nem me refiro ao gauchão, que vai dar a sua crise sim se o Grêmio perder em algum momento, vai dar a sua crise, mas eu me refiro ao próprio Brasileirão, cara. Ao próprio Brasileirão, depois tem Sul-Americana, Copa do Brasil, vai ter crise. Então, assim, que prazo é esse, cara? Que prazo é esse? Né? Não adianta, a gente precisa chegar na terra firme desde já. A gente precisa começar a ir. Começar a ir. Eu sempre digo, por que o Celso Roth, uma época, ficou marcado como o salvador da dupla Grenal, né? Ah, os times se apertavam e chamavam o Celso Roth. Ah, porque conhecia a aldeia. Ah, porque não sei o quê. Não, não. Tem muita história, muita opinião, beleza. Mas na minha opinião, o Celso Roth era um dos caras que melhor arrumava um time da noite pro dia. Ele tinha esse talento. Ah, beleza, ele poderia ter outras falhas, eu acho que ele se comunicava mal com a imprensa, muito provavelmente com os jogadores também, havia ruídos ali que gerava desgaste, ele talvez taticamente também tinha algumas limitações, que, sei lá, a gente pode falar um monte de problema do Celso Roth, não estou aqui endeusando ele, né, óbvio, mas cara, eu lembro que quando o Inter anunciou ele, demitiu o Fossati e anunciou ele, um amigo meu colorado, a gente estava na época solteiro, combinando para fazer uma noitada, não sei aonde, que a gente ia sair, pegar, e daí nessa combinação de, né, que vamos e concentra e não sei o quê, ele falou alguma coisa do Celso Roth, pensando que eu ia debochar, e eu falei assim, cara, eu acho que vocês vão ganhar a Libertadores. Tipo assim, eu tô triste com a notícia, porque ele que me deu a notícia, eu acho, eu não tava sabendo, e ele me falou, putz, tu viu que o Inter anunciou o Celso Roth? E eu falei, cara, eu não gostei da notícia. Dele, tá, pode debochar, pode. Eu falei, cara, não vou debochar, eu tô com medo que vocês ganhem a Libertadores. Porque é isso, cara, beleza, depois no médio, longo prazo, a vaca vai pro brejo. Geralmente a maionese do Celso Roth desandava. Mas, cara, no curto prazo ele pegava e fazia. Sabe? O cano tá estourado, saindo água, ele estancava de alguma forma. Não adianta ficar ali fazendo um planejamento do encanamento perfeito. Cara, depois tu faz isso, mas aqui tem que resolver. É simples. Né? Tem que sair da ilha e achar a terra firme. Vamos fazer um bote aqui com o que a gente tem mesmo e pega isso aqui, amarra esse cipó no tronco e vambora, velho. Vambora. Pra onde que a maré tá levando pra lá, então vamos pra cá, sabe? Tipo assim, é pragmatismo. Não adianta ficar 5 anos tentando lapidar o time do Grêmio. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? E eu sei que a temporada recém começou, eu sei que ainda tem pouco tempo de trabalho, e isso faz muito sentido de ser colocado em perspectiva para exigir já o time do Luiz Castro pronto. Mas para exigir um mínimo, cara. O mínimo. O time que tomou um totó de praticamente todos os outros times de Série A que enfrentou na temporada. Não viu a cor da bola no Grenal, não viu a cor da bola contra o São Paulo, foi pior que o Fluminense, e o único jogo que se salva foi contra o Botafogo, que ainda assim foi um jogo maluco, que ainda assim tomamos 3 gols, e que ainda assim eu acho que teve mais questão de individualidades do que qualquer outra coisa. Né? Mas beleza, dá para se dizer que esse jogo se salva. Até mesmo da parte coletiva e tal, com boa vontade a gente diz que se salva. Mas é o único, cara. Né? E contra o Juventude, 2 jogos em casa, um time de Série B, o Grêmio não consegue ganhar. Não consegue ganhar, cara. E não é assim, amassou. Nossa, o Juventude não tá lá estourando foguete pelo empate. O Grêmio meteu 3 bolas na trave, o goleiro deles foi o melhor. E o goleiro deles não fez uma defesa, cara. Não fez uma defesa. Um empatezinho xoxo. Xoxo. Eu já vi time do Grêmio muito pior do que esse atual, né, em termos de elenco, jogando muito mais, cara. Se doando, e mais organizado, e mais compactado, e pegando, e chegando, aí tu via, putz, falta qualidade aqui, faltou ali, mas cara, né, o time em si, muito melhor. A gente não vê nada, cara, a gente não vê nada. Aí alguém vai me dizer, mas também tem carências no elenco. Sim, eu sou o rei de passar esse pano para todos os técnicos do Grêmio, porque eu sei que o elenco tem carências. Só que, cara, o Juventude tem muito mais. A folha salarial do Juventude eu tava vendo, gira em torno de 2 milhões, talvez menos de 2 milhões. Era 3 milhões ano passado. E eles caíram, baixou.
A do Grêmio passa de 20 milhões. Passa de 20 milhões. A folha do Mirassol, ano passado, era de 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões. Então é o seguinte, eu tenho uma solução. Se o futebol que o Luiz Castro consegue mostrar é só esse, porque o elenco tem limitações, vamos trocar o elenco do Grêmio pelo do Juventude ou pelo do Mirassol, incluindo as comissões técnicas, e vamos passar a economizar 15 milhões ou mais de 15 milhões de reais por mês. Beleza, para ser medíocre vai dar certo. Aliás, de repente te economiza só 10 milhões, deixa uns jogadores do Grêmio ali que se salvam no elenco e pega o resto do Mirassol ou do Juventude e vão fazer um bem bolado ali com os técnicos deles, né? Que estão mostrando muito mais. Então não dá para aceitar, cara, não dá para aceitar que esse trabalho é uma construção, porque não sei o quê. Tudo bem, a gente entende, a torcida do Grêmio hoje, quando anunciaram, eu fui na Arena, quando anunciaram o nome do Luiz Castro no telão, não teve vaia. Não teve vaia. Não teve também aplausos, como já tivera, né, nos primeiros jogos dele, talvez, assim, uma empolgação, não teve também. Ficou uma coisa meio neutra, meio estranha, mas assim, um aplausinho talvez, uma vibraçãozinha talvez tímida, né? Mas, cara, a galera ainda tá paciente, a galera ainda tá entendendo, ainda tá querendo essa quebra de expectativa, essa né, reversão aí de maus resultados e desempenhos também, né? A galera ainda tá confiando, mas, cara, uma hora a galera também se irrita, uma hora a paciência acaba. Porque tem um monte de gente começando temporada agora, tem um monte de treinador iniciando um trabalho, o próprio técnico do Inter. Só que os resultados já estão rolando, cara. A cobrança já existe, o campeonato já tá valendo. Então, não, sabe? Tem que ter um pouquinho das duas coisas. Tem que ter um pouquinho das duas coisas. Enquanto tu não tem o teu caminhão pipa dos sonhos, tira a água que tá entrando na tua casa com um carrinho de mão, vai tirando e vai providenciando o carro pipa, sei lá, que tipo de equipamento mais sofisticado tu tá aí maquinando na cabeça, mas tu tem que providenciar o agora, tu tem que ser competitivo na largada, hoje, já. E isso me preocupa, cara. Isso me preocupa. É um técnico caro, é um técnico que tá demorando para mostrar um resultado, e que a única coisa que falta cair é a qualidade, que a gente acredita que ele tem para mostrar. E não está mostrando ainda. Vai mostrar quando? Espero que muito em breve, porque senão esse trabalho, infelizmente, não vai se sustentar. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.